Beleza, Mariel Mais, chegamos aqui para o oitavo e último vídeo na nossa série Design por Você, beleza? Nós vamos falar hoje sobre risco nos investimentos, tá bom? Muito importante, um assunto muito importante. Primeiro, você sabia que a poupança ela possui um grau de risco? Sabia disso? Pois é, nós vamos falar sobre esse tipo de riscos aí que circulam os nossos investimentos e a gente precisa gerenciá-los e não deixar de investir por causa dele, beleza? Antes disso, eu quero falar sobre dois pontos importantes, que é justamente que o risco ele é proporcional ao retorno. Então, quanto mais você busca retorno, você tem que se arriscar um pouquinho mais. Então, você vai ver que existe vários tipos de produto com vários tipos de risco diferentes. Obviamente, o que está na cara ali é justamente o retorno, né? O retorno está bem óbvio ali. Ah, esse produto aqui rende mais do que esse outro que está aqui embaixo, mas é porque possivelmente ele pode ter um grau de risco um pouquinho maior e é bom você acompanhar isso aí também, beleza? O segundo ponto é justamente o medo de investir, porque as pessoas têm medo de investir. As pessoas têm medo de investir por dois motivos. Primeiro, elas não conhecem os produtos e dentro desse fator dela não conhecer os produtos, ela não conhece os tipos de risco que envolve esses produtos, tá bom? E o segundo ponto, porque as pessoas têm medo de investir, é justamente porque elas não entendem que a economia interfere, né? Elas não conseguem compreender as variáveis macroeconômicas do nosso país que interfere dentro dos seus investimentos. Ou seja, o presidente da Petrobras, por exemplo, que está saindo, um outro, estão colocando um outro presidente, qual é o histórico desse cara? Nós estamos vivendo isso aí aos poucos, tem acontecido dentro da nossa gloriosa Petrobras aí, e isso tem afetado os preços das suas ações. Então, isso são variáveis que servem de gatilho para você tomar iniciativa, para você tomar, se posicionar diante de uma estratégia de sucesso, de várias estratégias possíveis que vão surgindo dentro desse meio aí, beleza? Então, isso são duas coisas que eu tinha para falar para vocês e vamos lá, bora lá. Bom, então vamos falar, né, logo sobre o oitavo ponto aqui. Os cinco tipos de risco que nós vamos estar falando aqui, nesse oitavo ponto, risco nos investimentos, tá? Então nós vamos falar logo do primeiro risco, que é o risco de mercado, tá? Que é um risco que quase todos os produtos eles têm. Quase todos os produtos têm um risco de mercado, né? Como exemplo, por exemplo, você decide comprar um tesouro direto Selic, com a intenção de aproveitar essa alta dos juros que nós estamos passando aí. Então, juros subindo, vou comprar um tesouro Selic, com a intenção que ele suba. Do mesmo jeito, você compra uma ação de uma empresa com a intenção que ela suba. Você entra lá no home broker da sua corretora, compra uma ação com a intenção que ela suba. E aí o que acontece? Digamos que acontece um risco de mercado, ou seja, que ela está sujeita. Ao invés das ações subir, ao invés do juros subir, os juros começam a cair. Ao invés da ação subir o preço, a ação começa a cair e você começa a perder dinheiro por causa do risco de mercado que esses produtos estão expostos. Semelhantemente, a poupança, a própria poupança que você tem aí, investido aí, que você guarda dinheiro aí, não sei se você guarda, a poupança, se ela render abaixo da inflação, ela está sofrendo um risco de mercado, entendeu? Então você botou R$ 1.000 lá na conta poupança, e aí no final do ano a poupança te rendeu R$ 1.100, só que a inflação subiu 20%. Então se a inflação subiu 20%, esses teus R$ 1.000 aí está valendo R$ 900. Esses teus R$ 1.100 estão valendo R$ 900, porque eles renderam abaixo da inflação. E aí esse produto sofre também o risco de mercado, beleza? O próximo risco que nós falamos também aqui é o risco de crédito. O risco de crédito, ele é um outro tipo de risco que nós estamos expostos quando você faz investimento em produtos financeiros, tá? E o risco de investimento, ele é aquilo que a gente chama de calote. Você empresta o dinheiro para uma pessoa com o intuito dela te devolver daqui a 30 dias, com um percentual de juros em cima, e aí o que acontece? 30 dias depois a pessoa não te paga, 60 dias depois não te paga, 180 dias depois não te paga, um ano depois ela não te paga, você sofreu um calote. Isso acontece também com bancos, entendeu? Quando o banco quebra, ele sofre essa situação de infelizmente não ter capital para poder pagar os seus clientes, e aí o banco acaba dando calote. Você pode entrar no Google aí, dar uma olhada, que você vai ver vários exemplos de bancos quebrando e clientes tentando até hoje sacar o dinheiro da conta poupança, porque não foi possível
devido o banco declarar falência, beleza? Então vamos falando aqui também agora sobre o próximo risco, né? Que é o risco de liquidez. Esse risco de liquidez é um dos que a gente dá bastante atenção pelo fato de que quando você compra, você investe em um produto, a sua intenção é de você sacar daqui a 30 dias, 60 dias, ou a hora que você precisar sacar, você vai lá e pede para a corretora e faz o saque. Então, se o produto tiver uma liquidez diária, excelente. Se ele não tiver, deu problema, entendeu? Assim como, por exemplo, se você compra um carro ou um imóvel com a intenção de vendê-lo novamente, você, quando faz a compra desse imóvel, você só vai ter direito a receber o dinheiro que você investiu nesse imóvel quando você conseguir fazer a venda. Então você não tem uma liquidez diária aí desse produto, entendeu? Tá bom? Então esse é o risco de liquidez. O próximo risco aqui que nós estamos falando aqui, nós vamos falar o risco operacional, tá? Ele é bem comum, acontece principalmente com quem faz day trade, mas também acontece com a gente quando a gente vê uma oportunidade, manda uma ordem de compra e de venda, e o que acontece? A corretora está fora do ar, está fora do sistema. Então esse é um tipo de risco, é o risco operacional. Beleza? Então esse risco ele existe também. Tá legal? O outro risco que nós vamos falar aqui, no caso, é o risco legal, tá? O risco legal ele existe, principalmente nas pequenas cidades, as grandes cidades dificilmente ele acontece, mas na pequena cidade ele acontece muito, que é quando pessoas se passam por assessores e essas pessoas não têm autorização para serem assessores de investimento, tá? Então eu vou contar um caso aqui bem básico aqui, que é o caso do Bitcoin, tá? Eu vou até colocar aqui para deixar bem específico. E isso aí aconteceu na minha cidade, viu? Na minha cidade. Então o que acontece? Muitas pessoas apareceram naquele período do Bitcoin, um grupo de pessoas convidando as pessoas para outras pessoas para poderem investir em Bitcoin e terem a chance de ter um lucro absurdo. Então o Bitcoin começou a subir, 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 subir. E aí o que foi que aconteceu? Elas pegaram, tá? Elas pegaram uma quantidade grande de capital, coletaram uma grande quantidade de capital para investir em Bitcoin, para depois pagar o retorno aos pequenos investidores ali da nossa região. E o que aconteceu 20 dias depois essa equipe sumiu e ninguém viu mais nada, nem viu dinheiro, nem viu nada. E aí há o grande risco de você investir com pessoas que não são autorizadas, né? Não tem autorização para poder serem assessor de investimento, beleza? Tá bom? Então aqui, como eu deixei embaixo, o risco ele está diretamente ligado ao retorno, né? E isso exige o gerenciamento. Beleza, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Nós terminamos aqui a nossa série, tá? Nós vamos começar uma nova série lá no Instagram, acredito que nós vamos começar lá no Instagram, beleza? Então eu espero vocês nas nossas redes sociais, tá aqui o link na descrição. Ficou dúvida, Mariel? Fiquei com algumas dúvidas aí, deixa o comentário aqui embaixo, tá bom? Também no link das nossas redes sociais também vocês podem entrar lá e fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas lá com a gente. Nós vamos estar à disposição para atender vocês, tá? E vamos ser bastante felizes em receber vocês lá, beleza? Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho um outro assunto, um outro aviso. Tá, beleza. Eu acredito que se você ainda não começou, eu convido você, tá? Eu convido você a participar do nosso grupo Desire Flash. É um grupo de educação financeira. Vai ajudar bastante vocês, entendeu? E se você já começou ou se perdeu um pouco aí no meio do caminho aí, eu convido você a participar da Desire Flash. Eu vou abrir as inscrições da Desire Flash no dia 15 de junho. 15 de junho vai estar abertas as inscrições e eu quero convidar vocês para participarem. Então acompanhe a gente lá nas redes sociais que a gente vai inaugurar, tá bom? Ela vai ser são aberta rapidamente e logo a gente consegue fechar elas porque é muita gente procurando e o nosso limite de vagas são pequenos, tá bom? Beleza? Então, muito obrigado. Aguardo vocês nas nossas redes sociais e continue acompanhando a gente, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.